pessoal, mais um MCast no ar. E hoje o convidado é um convidado que é pra lá de conhecido, pra quem nos acompanha já aqui. Essa mesa recebe muita gente legal. E hoje, cara, a gente é um cara muito legal, é um cara que já é conhecido, já era casa e tem um motivo muito especial pra estar com a gente aqui hoje. Júlio César Oliveira. Fala, Julião, mais uma vez, muito bem-vindo. Fala aí, Ronaldão. Pô, felicidade imensa de poder estar aqui. Obrigado por me receber. Palavras não descrevem o quanto eu tô feliz de poder estar aqui hoje. A alegria é minha. O Júlio é um cara que tem uma história incrível, vai contar a vida dele aqui, como que ela foi se construindo até aqui. É um cara super jovem, 27 anos, acabou de conquistar o título de mestre em economia, ou seja, um cara que tem realmente muito a agregar. Veio de uma origem simples, conquistou, fez carreira num grande banco, que é o Banco da Ecoval, começando ali de back-office. Ele vai contar um pouco até chegar um officer no Corporate Banking. E o principal mote dessa nossa conversa de hoje aqui vai ser trazer um pouco sobre aquele paradigma de que basta ser comercial para brilhar no atacado, basta ser comercial para brilhar em banco. Talvez no varejo, se você tem essa percepção, você até consegue entregar resultados ali e se manter por um período com destaque. Mas quando a gente fala de atacado é bem diferente, não é à toa que o Júlio foi buscar um mestrado. A gente não está falando que o mestrado ele é obrigatório para você fazer carreira no corporate, não é isso não. Mas a importância de entender finanças, ela joga por terra essa ideia de que basta ser um comercial. Ser um comercial para quem é officer, para quem é um comercial do atacado, obviamente que é uma questão inegociável, mas não é o suficiente. Então, Julião, muito bem-vindo mais uma vez. Eu já trouxe aqui um pouco antecipei alguns pontos, né? 27 anos, mestre. Conta um pouco pra gente da tua história. Você é um cara que, ao contrário de que quando muita gente que olha, quem chegou no mestrado já nasceu em berço de ouro, tua história é uma história muito inspiradora. Você não nasceu em berço de ouro. Conta um pouco pra gente da tua história entre o início da tua vida ali como garoto mesmo, na AZL, até chegar nesse título muito importante. Claro, passa um filme na cabeça, né? A gente tenta lembrar tudo aqui, mas acho que tudo começa quando eu era adolescente, estava ali no ensino médio ainda. Minha família nunca teve muitas condições de me dar escola particular, nem nada disso, então eu tive que fazer TEC, passar. E desde cedo eu sabia que se eu quisesse conquistar alguma coisa, eu teria que ir atrás dela, né? Ninguém me daria, ninguém teria obrigação de me dar, então eu teria que conquistar. E eu tive essa conclusão muito cedo. Assim, com 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu já pensava assim. E lá atrás, a primeira decisão assim, que eu tomei, acho que nessa direção, foi de querer fazer um curso técnico. Eu fiz um curso técnico de administração na ETEC que eu estudava, isso eu tinha 14 anos, acho que começou aí. Porque aí eu comecei a entender um pouco mais o ambiente corporativo, o mundo corporativo. E, querendo ou não, o ensino técnico ele é muito, muito rico. Comparação com o ensino médio tradicional, que a gente tem é muito pobre em muitas matérias, o ensino técnico ele complementa com aquilo que a gente precisa saber. Então, eu tive matéria de matemática financeira nessa época, eu tive conhecimento de imposto, preenchimento de folha de pagamento. Isso te prepara até, de certa maneira, para começar ali a vida adulta, né, cara? A vida adulta e até a cogitar um dia empreender, Exato. Coisa que dentro do ensino tradicional não tem. E então, assim, com 14, 15 anos eu tive essa oportunidade de estar em contato com esse mundo. E aí eu já me dei bem, já me identifiquei com algumas matérias, né? Você tinha uma introdução de economia, uma coisa mais básica. Na época eu ainda não sabia que ia fazer economia, mas já sabia que eu queria trilhar minha carreira no mundo corporativo, assim. Eu comentava que o meu sonho era ser um executivo, não de banco, mas de empresa, assim. Perfeito. Sempre almejei isso desde muito cedo, porque na minha cabeça era isso, que era ser bem-sucedido, né? Ser bem-sucedido, eu associava a isso. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos, um mês depois, eu fui chamado para uma entrevista lá no Banco da Ecoval, só que era vaga de office boy, mensageiro, né? E passei, na assim, época chamavam contínuo? Já chamavam contínuo? Porque antigamente tinha o contínuo que ele fazia. Não. Contínuo fazia isso, não fazia? Na época era só mensageiro mesmo. Mensageiro, porque quem foi que veio aqui uma vez que começou como contínuo? E eu não conhecia eu não conheço. esse jargão que na época era basicamente o faz tudo. Uhum. Que ele fazia tudo, literalmente. Ele ia no cartório, ele ia fazer um operacional, ele saía. Ele era um faz tudo do banco, né? Como passa rápido, né? O tempo, porque hoje é inimaginável essa cadeira. O que você fazia no Decoval hoje existe ainda não, né? Existe. Existe ainda? Inclusive é a porta de entrada de muita gente. Que legal, que bacana, que bacana. Bom saber aí, quem não tá
Quem acha que só tem áreas comerciais, Assim, de cara. eu sei que outros bancos só às vezes têm, alguns bancos terceirizam, o próprio Decoval mesmo terceiriza Uhum. essa função. Então você entra, você não é banco oficialmente, né? Você não é efetivado, Uhum. você é contratado por uma empresa terceira. Mas o ponto eu não tinha até então qualificação suficiente para almejar um cargo de banco, seja de back-office, seja no 18? banco Tá com comercial, eu 18. tinha 18. 18 anos. E principalmente experiência, né? Mas foi muito bom porque quando a gente tem 18 anos, a gente não sabe trabalhar. A gente acha que trabalhar é uma coisa, vê que trabalhar na prática é outra. Bem diferente. E aí as realidades começam a se colidir, né? E aí você percebe isso no convívio. Então pensa, quem compunha a equipe de mensageiro era um monte de moleque de 18 anos. Então tá todo mundo ali na mesma intenção, na mesma vibe, né? E todo mundo aprendendo junto. Isso que é o legal. E aí você começa a criar maturidade, você começa a entender como os processos funcionam, como os cargos funcionam, principalmente como as pessoas funcionam, né? Porque, querendo ou não, é uma área que você... É até engraçado porque você está em contato com muitas pessoas. Então você tem que se desenvolver interpessoalmente de uma forma muito eficiente, se você quiser se destacar, né? Porque, querendo ou não, tudo bem. Você é um cara que entrega malote, um cara que entrega envelope, tudo bem. Mas a pessoa vai ver o seu rosto todo dia. Ela vai lembrar de você no seu dia a dia. Você tem que causar uma boa impressão, você tem que ser educado. Todas essas coisas que hoje chamam de soft skills, né? Vamos dizer assim. Já tinha que trabalhar lá na época, caso você quisesse se destacar. Porque as oportunidades no banco, elas surgiam. E quem lembrava... quem eram lembrados eram aqueles mensageiros que se destacavam por alguma razão. E dito e feito, passaram-se 10 meses e surgiu uma oportunidade no departamento de cálculo financeiro. E eu tive sorte de que eu fui na entrevista, eu não conhecia direto o pessoal que estava me contratando, mas eu fui bem na prova, porque eu entendia de cálculo, entendia de matemática ali, me dei bem e acabei passando. Aí acho que muda tudo, né? Porque a partir desse cargo, a partir dessa posição, eu pude construir assim a minha carreira, eu já pude entender melhor para onde que eu estava indo, para onde que eu estava caminhando e o que eu precisaria para alcançar meus objetivos. Mas eu saí de uma posição que minhas obrigações eram apenas entregar e receber, para uma responsabilidade muito maior. Eu era responsável por conta, responsável por cálculo. Eu atendia dúvidas de cliente, eu atendia dúvidas de empresas, dos gerentes. Então eu tinha que entender muito bem, não só a ferramenta da matemática em si, mas os produtos. Então eu tinha que entender os produtos do banco, eu tinha que entender por que o banco faz de um jeito e não faz de outro, por que o banco é diferente de outro banco, por que a gente cobrou tanto e o outro banco cobrou tanto. Essas particularidades, assim, que eu não vou entrar em detalhe técnico, elas têm muitas tecnicidades que são diferenciais, assim. Então, isso dava pra gente uma certa visibilidade muito boa, porque a gente ganhava credibilidade quando falava com os clientes, com os gerentes, assim. Perfeito. E aí acaba construindo uma própria autoridade no assunto. Então, a gente acabou construindo uma autoridade na questão de cálculo. Então, a gente era especialista em cálculo no nosso departamento. E eu participei junto da criação desse departamento, da evolução desse departamento. Tive a felicidade, eu trabalhei com pessoas muito incríveis nessa época. Vou resumir um pouco. Eu fiquei 5 anos nessa área. Então, fiquei 10 meses como mensageiro, depois fiquei 5 anos nessa área de back-office. E, assim, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Os conhecimentos que eu adquiri nessa época, os relacionamentos que eu adquiri nessa época, eu levo comigo até hoje. Porque eu tava não era linha de frente, né? Que linha de frente são os comerciais, mas eu era como se fosse o suporte do comercial. Né? Então, um gerente atende um cliente corporate, por exemplo, tem uma dúvida de uma operação milionária, o gerente não sabe responder, ele recorria a mim. Então, era eu que muitas vezes falava diretamente com os clientes. Não só com os clientes, a gente fazia o atendimento interno. Então, departamento jurídico, a gente atendia, diretoria, a gente atendia, departamento de cobrança, a gente atendia. A equipe começou com 2 pessoas, quando eu saí já tinham 6. Então, estou só dizendo que a gente fez um processo, né? A gente construiu um departamento e uma imagem que ficou muito bem conhecida, essa é a verdade. A gente era muito bem conhecido lá dentro. E eu sou muito grato nessa época por ter tido essa oportunidade, porque, querendo ou não, é bom você ser reconhecido como autoridade, né, em algum assunto.
E, invariavelmente, a gente era autoridade em cálculo. Então, o pessoal ia montar um contrato novo. Que legal. Eles Recorriam a vocês. recorriam a gente. Pessoas com mais experiência comercial e recorriam a vocês. Os gestores. Eu tinha contato direto com os diretores. Só pegando aqui uma vírgula, já te volto com a palavra. Com esses tantos implementos de tecnologia, com a IA vindo, você imagina que uma área dessa vai ser altamente impactada? Já tem sido longo prazo? O trabalho ali de uma pessoa que é especialista em cálculos, ele pode ser, enfim, substituído até que nível para uma IA, por exemplo? Eu acho que para o que eu fazia, eu não acho que a IA viria substituir, mas complementar. Por exemplo, se eu atendia 20 casos em um dia, talvez com a IA eu conseguiria atender 40. Entendi. É o que a gente sempre fala, que a IA ela não vem substituir em si quem é qualificado. Ela vem ser um propulsor, e aí claro que a pessoa que não é qualificada, ela... Porque qual que era o diferencial? Qual que era a nossa vantagem, né? A nossa vantagem competitiva, a nossa... Por que o departamento ele era diferenciado? Por que as pessoas que trabalhavam no departamento eram diferenciadas? Porque a gente sabia resolver problema. Né? A gente resolvia problemas do banco, dos clientes, dos gerentes, dos departamentos, enfim. A gente resolvia o problema que eles nos propusessem. E isso dá a habilidade de você não só negociar muito bem, mas você acaba se tornando imprescindível, porque você resolve o problema. E eu aprendi uma coisa, né, que a gente, no mercado financeiro, acho que em todos os mercados, as pessoas só querem resolver os seus problemas, né? E quando você oferece a solução, você acaba se tornando uma peça-chave daquilo. E então, quando você acaba resolvendo muitos problemas, você acaba meio que fazendo parte daquilo. Eu já sabia como os clientes atuavam, como os gerentes atuavam, como o banco atuava, mas tudo através do conhecimento técnico, tudo através dessa diferenciação que era o nosso know-how, né? Era a nossa vantagem. Você participava de uma etapa ali fundamental para um comercial, que era a construção de um contrato. Você fala um back-office. Então, até para pegar um pouco desse universo, porque aqui tem pessoas hoje que nos acompanham, que elas têm, até então, até que conheçam o contrário, elas têm a versão de um comercial pela experiência, principalmente porque elas vivem no varejo. Quando a gente fala de back-office, Julião, são áreas que elas basicamente dão apoio à área de negócio. Perfeito. Elas fazem funcionar. Então, algumas instituições elas têm um back-office que é o braçal, que é o operacional. Algumas maiores elas têm ali uma estrutura de middle office. Não confunda com o middle market, que é o segmento de mercado. O middle office ele é um intermediário entre o back-office e o front, que é o comercial, quem atende o cliente. E algumas áreas são direto, back-office por front, não tem ali um middle office. Um Decoval, você era um back-office que reportava direto para o comercial, né? Exato. Não tinha um intermediário ali, até pela estrutura do Decoval ela ser um pouco mais enxuta. Exato, tanto que a gente até, se a gente fosse se denominar nessa categoria, a gente dizia que a gente era middle office. Porque a gente tinha um contato direto, né? Sim. Não tinha nenhum intermediário, não. Então, se a gente fosse se categorizar, seria middle. Mas de forma geral, é quem dá suporte ao operacional. Exato. E aí, antes de você voltar, só para o pessoal que está nos acompanhando, quais áreas de back-office existem dentro de um atacado hoje? Você estava numa área que é uma área que todos os bancos têm essa área de cálculo, porque a gente sempre cita aqui algumas como piloto de reserva, de renda fixa, derivativos. Quais áreas, por exemplo, no Decoval, e você vê que existem outros bancos também, são as mais comuns de back-office atualmente? Eu acho que até eu, quando conversava com colegas de mercado de outros bancos, era difícil eu tentar associar o que eu fazia, o meu departamento, com outros. Porque cada banco chamava de um jeito, a conclusão era sempre a mesma. Todo banco tem, mas não é muito específico. Né? Alguns chamam de um jeito, outros chamam de outro. Alguns é especialista, outros é só analista. Alguns tá dentro de um departamento do jurídico, outros tá dentro de um departamento de cobrança. Então é uma coisa muito... Por quê? É um trabalho que ele nasce de acordo com os problemas. Então ele surge conforme os problemas vão surgindo. Então os problemas iam surgindo, a gente ia surgindo com a solução. Perfeito. E aí a nossa demanda era de acordo com o crescimento do próprio do banco e com o crescimento de diversos problemas, sejam de consultoria através dos clientes, que é uma coisa mais simples, vamos dizer assim, até de questões mais estruturais, como sistema, desenvolvimento de sistemas, de contratos, de operações em si. O que você fazia podia em outro banco simplesmente estar na área de planejamento, ou no jurídico. Não necessariamente é uma área específica como no Decoval. Exato. Mas assim,
de forma geral, o back-office, pessoal, existe em qualquer produto que você comercialize hoje no atacado. Então, quando um officer, que é como se chama o gerente de relacionamento do middle e do corporate banking, ele sai para atender um cliente, ele tem ali um portfólio que ele é muito denso, muito completo. Então, atrás ele vai ter alguém que cuida da solução de cash, que negocia, que é fluxo de caixa, alguém que cuida de antecipação de recebíveis, alguém que cuida da operação de câmbio, trade finance, alguém que cuida das operações de crédito, dos seguros, de consórcio, enfim, de derivativos. Você tem, para cada dor que você hoje atende do cliente, seja no middle ou no corporate, vai ter por trás alguém que está fazendo acontecer. Então, é uma excelente visão para quem hoje está pensando em ingressar. Até o Pedro Lippe, que é nosso professor também, que ele é do Banco BV, o Júlio, a gente já falou sobre isso, mas ele é professor do nosso MBA PECB, é um cara que ele agrega muito para trazer essa visão de quem realmente nasceu nesse mercado. Mas o Pedro, numa live, ele citou para a gente uma coisa que eu achei interessante, uma opinião forte, que é mais fácil hoje alguém entrar no BV numa área não comercial do que numa comercial. Muita gente acha que, mas para eu trabalhar em banco eu tenho que passar pela área comercial. Não é bem assim. Por isso que é importante você ter um senso de curiosidade aguçado para pesquisar, para fazer um filtro nas vagas anunciadas, olhar como que as pessoas se classificam no LinkedIn, como que elas se descrevem, porque a partir daí, atualmente, explode e você começa a entender que existe sempre para você que tem um perfil X, Y, Z, uma vaga que vai ser muito bacana no dia a dia para ser exercida. Perfeito. Exatamente. O que eu ia comentar é que, respondendo a sua pergunta, assim, das áreas de atacado, diferente do que eu atuava, da área que eu atuava, do departamento que eu atuava, algumas são padronizadas, né? Então, todo banco vai ter um departamento, como você falou, de cobrança, por exemplo. Então, é uma área de atacado, é uma área não só um banco de atacado, de vários também tem, mas é uma área muito grande. Sempre tem bastante gente. Área de contratos, emissão de contratos e formalização, muito grande. É uma estrutura muito grande, né? Precisa de uma estrutura muito grande. Então, crédito, uma estrutura também que sempre vai ter. Tesouraria, sempre vai ter... É muito louco que qualquer ciclo, quando o cliente abre a conta, tem o cadastro, até quando ele se torna inadimplente, que é na cobrança, na recuperação, vai ter back-office apoiando em tudo. E tem até áreas de back-office que não aparecem tanto assim na frente, mas são tão relevantes quanto, como por exemplo a área de risco, planejamento e risco, que não tem muito contato com o comercial assim direto, mas é uma área que reporta direto à diretoria. Contabilidade, os bancos têm contabilidade, RH. Então, quanto maior for o banco, geralmente tende a ser a maior a estrutura dele. E isso não só para o atacado, para o varejo também, mas as áreas de back-office são enormes. Assim, acho que eu diria que 80% do banco é back-office. Ou seja, e tem pessoas que acham que só é comercial, que tem alternativa, não é? Eu escutei isso uma vez, não lembro de quem agora, mas faz muito sentido. Para um gerente trabalhando, para um gerente abrir uma conta, 4, 5, tem 3. umas 50 pessoas trabalhando para isso. Ou mais, E aí, mas nessa época você começou a ter contato com um time comercial e começou... Sim. E qual foi o momento que você virou ali realmente a chave para olhar o comercial como alternativa? Foi incentivado por alguém ou você foi uma escolha ali individual? Você começou a chegar que de repente teria mais crescimento? Como foi? Foi um pouco dos dois, assim. É bem curioso até porque eu cheguei num momento em que, na minha visão, eu já tinha atingido ali, na minha curva de aprendizado, eu já tinha chegado no máximo ali. Para o que eu fazia, para a atividade que eu desempenhava, eu sentia que eu já tinha contribuído o que eu tinha para contribuir, sabe? Sentia que eu já tinha esgotado as possibilidades ali, tanto de crescimento quanto de aprimoramento intelectual, que para mim é o que mais importa. Enquanto você consegue aprender, absorver algo, seja de um cargo ou de uma posição, eu acho que ela é válida. A partir do momento que você sente que você só está executando, não está mais aprendendo, eu acho que é o momento que você tem que pensar em migrar, pensar em sair. E foi isso que aconteceu comigo. Depois de 5 anos, o banco, claro, se moderniza, faz parte do processo, só que eu sentia que eu ia ficar fazendo um pouco mais do mesmo, sabe? Eu ia acabar fazendo mais do mesmo, eu não ia poder evoluir muito, seja na minha carreira mesmo, até na questão de intelectual, eu não ia mais aprender muita coisa. Aí eu comecei a pensar, e falei, não, tá beleza, então eu preciso tomar uma decisão, eu preciso sair daqui, preciso estudar. Na época, durante esses 5 anos, eu iniciei minha graduação em economia, concluí minha graduação em economia,
E quando eu concluí a graduação, foi justamente quando eu comecei a me coçar ali, que eu, assim, chegou um momento que eu virei e falei, não, basta, chega, eu preciso buscar outras coisas, seja outros departamentos, outras áreas, ou até mesmo estudar uma coisa nova e tal. Eu sentia que eu já tinha realizado o que eu gostaria de realizar ali naquela área, ali naquele momento. E aí eu tomei a decisão de sair do banco. Eu ia fazer um mestrado fora do país. Eu cheguei até fazer o application, né? Eu fiz o application para um mestrado em Portugal, na Universidade de Coimbra. Cheguei até a passar e tava decidido, cara. Tava decidido, eu cheguei a conversar com o pessoal, falei, ó, vou sair, pra mim chega, preciso de novas áreas, preciso de novos objetivos, novos desafios e tudo mais. E aí, o que acontece? Tinha um amigo meu que trabalhava no banco também, ele era da área comercial, só que ele era assistente, tinha sido mensageiro junto comigo. Ele comentou comigo que talvez eu devesse dar uma chance para a área comercial, né? Até então o pensamento nunca tinha passado pela minha cabeça. Por quê? Porque eu atendia os comerciais, eu sabia como que era a rotina deles, o que eles faziam, quem eles eram, e eu não me identificava, assim, não era uma coisa que eu falava, pô, eu me vejo fazendo isso, sabe? Nunca passou pela minha cabeça. Até que esse amigo meu veio conversar comigo, e ele falou, pô, eu acho que você devia dar uma chance, o banco está crescendo, eles estão contratando cada vez, estão dando mais oportunidade para gerentes novos e tal. Aí eu falei, ah, mas será? Eu falei assim pra ele, acho que eu não tenho perfil, cara. Aí ele virou e falou, mas eu acho que você tem exato o perfil, e você ia se dar muito bem aqui. Porque você tem o perfil que o banco está procurando, você tem as características, você já conhece os produtos, já conhece as operações, já conhece a estrutura. Ele falou, você tem tudo assim para dar certo. É só uma questão de você avaliar e ver se faz sentido para você. Eu achava, na minha cabeça, que eu não tinha o perfil para ser gerente, para ser comercial. Na minha cabeça eu sempre fui técnico, então eu só podia ocupar cargos que exigissem apenas o conhecimento técnico, não essa questão comercial. Até porque eu achava que eu precisava muito me desenvolver nessa área. E aí, quando ele falou, eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas. Eu conhecia muita gente no banco, comecei a perguntar para todo mundo que eu conhecia. E eu pedi opinião. E eu falava, mas você acha que eu me daria bem? E aí, você acha que eu ia me dar bem? Como que meu perfil você acha que se adequa e tal? E todos falavam a mesma coisa. Que sim. Todos falavam que... Não só que sim, né? Mas eles enfatizavam que era exatamente aquilo que o banco estava procurando e precisando. Aí a cabeça começa a bugar, né? Aí eu virei e falei, pô, então o pessoal tá vendo alguma coisa aqui que eu não tô vendo, né? Uhum. Então... E aí eu decidi dar uma chance. Eu decidi escutar, decidi ver ver até onde ia isso, né? Porque na minha cabeça eu tinha habilidades que eu ainda precisava desenvolver para poder ser um gerente eficiente, né? Que são as habilidades relacionais, as coisas, você saber conquistar um cliente, você construir relacionamento, essa coisa, esse feeling comercial nunca veio comigo, nunca tive. Você achava que não tinha isso? Achava que não tinha. E depois você descobriu que tinha. E aí eu... Porque quando você trabalha tanto tempo servindo ao comercial, você acaba desenvolvendo. Exato. Porque até tem uma constante que eu vejo em redes sociais, quando me perguntam ali, é sobre as pessoas elas procurarem sempre oportunidades baseadas em cargos que elas já ocuparam. Ou seja, eu fui um back-office, eu tenho que ser um back-office. Então, não é bem assim, porque você desenvolve ao longo do tempo via experiência acadêmica, pessoal, profissional na área que você trabalha, você consegue desenvolver coisas que te permitem trabalhar numa outra cadeira. E se for pensar sempre em, momento certo, está completo, você só fica completo trabalhando. Exato. Se você não tivesse a oportunidade, você não seria completo. Então, certamente você estava muito mais apto do que você imaginava e talvez ali ouvir as pessoas que te incentivaram fez grande diferença. Fez muita diferença. E aí... eu decidi seguir, né? Eu mudei um pouco o meu plano inicial de fazer um mestrado lá fora. E comecei a procurar oportunidade dentro do banco mesmo, se eles estavam contratando para a área comercial e tal. Aí fiz uma pesquisa geral, assim, como conhecia muita gente, eu tinha essa facilidade da minha própria rede de contato. E aí acabei procurando. Conversei com um, conversei com outro, conversei com um, conversei com outro. E acabou dando certo. Acabou que tinha o meu ex-superintendente, ele estava procurando um gerente ali para começar, um gerente trainee, era a vaga.
E eu deixei bem claro, eu falei, ó, eu tô vindo, eu quero ser gerente, só que eu ainda acho que eu preciso amadurecer algumas questões, alguns pontos, eu preciso aprender essas Até coisas. E se vocês estiverem dispostos a ensinar do zero, assim, dar um tempo, eu garanto que vou me dedicar 100% a isso. Porque na minha cabeça, qual que era? Eu sei como cargos comerciais, eles dependem muito de resultado. Então, eu tinha muito receio de não dar resultado, como todo mundo. Eu imagino que todo mundo que procura um cargo, seja fazendo uma entrevista ou querendo ingressar, tem aquele receio. Ah, mas se eu não bater a meta, eu vou ser mandado embora. Ah, mas se eu não entregar resultado, eu vou ser mandado embora. Eu tinha esse pensamento também. Isso também me incomodava. E aí eu pensei o seguinte, eu falei, bom, eu vou dar a oportunidade, vou ver como que eu me saio nisso. De qualquer forma, eu vou estar aprendendo uma coisa nova. Se não der certo, eu retomo o meu plano de fazer o mestrado e perdi um ano, né? Perdi um ano da minha vida fazendo isso, que não seria perda porque eu teria aprendido. Mas eu poderia retomar meus planos, esse sempre foi o meu pensamento. Eu nunca deixei meus planos, o que eu gostaria de fazer, assim, de lado. Eu sempre pensando em como eu ia conseguir continuar meus estudos e tudo mais. Aí aconteceu que eu conversei com o pessoal, eles me deram a oportunidade. E aí, acho que o resto, assim, foi meio que acontecendo. Assim, naturalmente. Aí eu evoluí de trainee, virei gerente, comecei a me destacar, e aí fui pro Mido. veio essa experiência que você foi crescendo profissionalmente e você também optou, então, dar um grande passo na vida acadêmica, que foi buscar o mestrado aqui no Brasil mesmo, né? Então, Porque o que acontece? Como eu vi que a minha carreira estava trilhada ali já, da Ecoval. Ela já estava... já tinha eu podia enxergar claramente os próximos passos ali, da onde eu ia chegar. E eu sabia que eu pretendia ficar um bom tempo, assim. Então, o fato de eu largar tudo e estudar fora já não era mais uma opção, porque eu tinha tido uma oportunidade muito grande de ser comercial, de começar do zero como trainee. Fui efetivado, virei gerente middle e tal. Aí eu falei, não, se eu quiser continuar meus estudos, eu tenho que fazer por aqui mesmo. E aí foi nessa época, quando eu ainda era gerente middle, que eu ingressei no mestrado lá do INSPER. E aí fui tocando as duas coisas, né? É muito complicado, para quem estuda e trabalha sabe que é uma rotina muito pesada. O mestrado ele exige bastante, exige muito. Não só tempo, mas muito foco mental, muita disciplina. Resiliência, tudo. Cara, eu já estava acostumado, assim, eu não tinha fim de semana, eu passava dias, todas as minhas horas disponíveis eu passava estudando, horário de almoço eu estudava. E assim, não é nem para você se destacar, é para você manter ali no básico, sabe? Manter o nível, assim, porque o nível de exigência é muito alto. Uma instituição como o INSPER, eles exigem muito dos seus alunos, e em todos os cursos. E o mestrado, ele é um título muito forte, então, de fato, ele vai colocar você na parede, vai fazer sangrar, mas o retorno... Ele é muito grande também. E uma coisa que eu sempre acho importante falar, eu nunca fiz o mestrado pensando em evoluir, não em evoluir, mas pensando em ganhar uma promoção, algo assim, sabe? Eu não fiz pensando, então vou fazer um mestrado, eles vão passar a me ver aqui como um cargo a mais. Não, eu fiz porque eu sempre foi uma coisa minha, eu sempre tive uma vontade minha de fazer um mestrado, desde a época de graduação. Então eu sempre quis, eu coloquei um objetivo que era concluir um mestrado e eu sabia o que eu ia fazer. A questão era quando, a variável era o tempo, né? Então sempre foi uma coisa minha. Então acabou que as coisas acabaram conciliando, o timing foi perfeito, eu conciliei junto com a carreira, deu tudo certo e tal, mas falo isso porque para deixar claro que você não depende disso para evoluir, né? Eu evoluí na minha carreira independente do mestrado. O mestrado foi uma escolha para você. Uma escolha pessoal. Também realizar uma ambição do Júlio como homem, Exato. Não somente profissional. Né? Exato. E, obviamente, claro que o Júlio profissional ele é também altamente beneficiário por essa escolha também. Aí quando a gente fala um pouco até, entrando numa mensagem muito forte que a gente quer dar nesse nosso encontro de hoje aqui, que é a necessidade de quem trabalha no front também se tornar um profissional completo no aspecto técnico. O Júlio, ele é um cara que, aqui quem diz não é o Ronaldo, mas o próprio aluno reconhece o Júlio como um cara que ele tem esse nível de tecnicidade acima do normal, do comum. E as pessoas que muitas vezes elas projetam uma carreira comercial, elas têm aquela ideia de que assim, basta ser um comercial. Mas tem que ser comercial. E de fato, ser comercial, ele é uma questão
negociável para quem é um front. Agora, eu conheço pessoas que são comerciais, muito técnicas, do exemplo do Kaique também, nosso outro professor que trabalha na SWM, que é uma boutique wealth do BTG. Ela foca em corporate bank, um cara que nasceu em corporate, um cara que entende muito crédito corporativo, é um cara extremamente técnico e é um cara comercial. Quando a gente olha para o varejo, a gente vê ali pessoas que elas não são tão exigidas a elas ali um conhecimento técnico, mas acaba limitando muito ela também no varejo. Você não tem muito o que fazer, você não vai estruturar uma operação, você não vai entender como se posicionar num comitê de crédito se você não tiver a parte técnica muito bem desenvolvida. Então, diante disso, Julião, eu quero que você entre num ponto aqui, que é um ponto que pode ser até certo ponto polêmico também, em relação à tecnicidade. Hoje, na tua visão, você como um cara que se validou nesse mercado e, com mestrado que te valida também, te dá ali toda a autoridade necessária para falar sobre esse assunto, como que você enxerga hoje, na média, a qualidade técnica dos profissionais de atacado? Você vê que as pessoas que trabalham hoje no atacado, na média, elas estão aptas, elas dão atenção devida para entender de economia, de finanças corporativas, porque a minha impressão, vendo assim de fora, é que boa parte das pessoas negligencia isso, e isso acaba afetando não somente a questão de encarreiramento, mas também afeta severamente a questão de performance no dia a dia. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu concordo contigo, eu acho que sim, é negligenciado muito, e muito por uma questão cultural até, porque as áreas comerciais dos bancos, você percebe que elas ainda adotam muitas práticas e costumes de anos atrás, de décadas passadas, porque antigamente era assim que se fazia negócio. Antigamente o relacional ele era muito mais importante do que qualquer outra coisa, o contato. Até porque as formas de contato elas eram mais restritivas do que é hoje. Você não tinha a coisa de você mandar uma mensagem e falar com o seu cliente, você ligar para o seu cliente, não existia. As facilidades não eram como existem hoje. Então, era visto dessa forma. Eu acho que isso foi um pouco herdado, é uma cultura herdada, de que o gerente comercial ele é só o cara que faz o relacionamento com o cliente. E isso é um costume, né? Eu percebo que isso vem mudando com o passar do tempo, e eu percebo que aqueles que são só comerciais, vamos dizer assim, aqueles que não se preocupam, aqueles que negligenciam essa parte técnica, acabam ficando para trás. Porque não só os bancos, como toda a área comercial se modernizam, as empresas também. E elas passam a exigir um nível de tecnicidade relativamente alto, porque quando você senta com um cliente para conversar, principalmente um cliente de alto nível, ele vai perceber se você sabe, se você não sabe, se você entende, se você não entende, a confiança com aquilo que você está falando. E eu percebia isso assim no meu dia a dia, porque tem comerciais e tem comerciais. Então, eu concordo com você, eu acho que é muito negligenciado, principalmente por conta dessa questão que é uma cultura herdada. Eu acho que antigamente se fazia dessa forma e meio que foi perpetuando isso. Sempre foi assim e vai sempre continuar assim. Só que hoje eu acho que eu vejo as coisas mudando um pouco, principalmente pelo próprio perfil dos clientes. E aí, nisso que você coloca pra mim, mas quanto que, na tua opinião, isso machuca o bolso do cara? Porque pra mim, quando a gente fala de prejudicar, eu sou mais, até tento ser muito transparente na minha análise, que pra mim o prejudicar ele é bolso. Você perde muita autonomia do que você faz, isso machuca o bolso. Você concorda com isso? Concordo. E eu posso até dar o meu próprio exemplo, porque por ter tido uma bagagem técnica muito forte desde cedo, por sempre estar estudando, estar me atualizando, estar sempre me aprimorando, acho que esse é o importante, as pessoas sempre querer se aprimorar, naturalmente essa evolução veio. Tanto que reconheceram isso em mim, me moveram do departamento do segmento middle para o corporate, porque eu tinha o perfil para atender os clientes corporate. Porque os clientes, geralmente, quanto mais faturam, quanto maior for a empresa, maior vai ser as exigências dele, maior vai ser a própria estrutura organizacional da empresa. Então, eles vão ter financeiros mais sofisticados, estruturas mais sofisticadas. Então, eles vão exigir isso dos bancos com quem eles conversam. É natural, é um processo natural de crescimento. E o banco identifica isso. Tanto que, por conseguir corresponder, eu acabei indo para o corporate e, assim, sentava na frente de um cliente falando sem problema de operações complexas, falando de mercado, falando de finanças, falando de
qualquer coisa, qualquer assunto que seja relevante na pauta do cliente, mas sempre me preocupando em deixá-lo atendido da melhor forma. Tá. O que não pode acontecer, acho que prejudica o bolso, que eu já vi acontecer, é quando você coloca um officer despreparado para atender um cliente que exige isso. E aí, cara, você pode perder tudo. Você pode perder o relacionamento, você pode perder a operação, o cliente pode não querer voltar a falar contigo, porque por uma questão de detalhe. Não sabia falar a operação que o cliente queria ouvir, não sabia falar o momento de mercado que o cliente gostaria de ouvir. Porque, na verdade, o officer, ele não tem que esperar que o cliente traga as dores que ele tem, porque, na verdade, hoje o empreendedor, ele está muitas vezes preocupado em fazer crescer ali o comércio, o varejo que ele tem, e nem sempre ele vai ter a visão clara do que ele tem de problema. É muito papel do officer visitar, identificar, ajudar esse cliente a entender. E aí, quando ele esbarra nessa tecnicidade, todo mundo sai perdendo, o banco sai perdendo, ele sai perdendo. Esse cara que hoje ele vai pleitear um negócio na rua, vai prospectar, ele pode expor-se a um risco desnecessário, ele pode, com muita sede ao pote, uma operação que não seria tão atrativa se ele tivesse entendimento. Ele pode, inclusive, também ajudar o cliente a tomar a decisão errada. Exato. Por conta dessa falta de capacidade técnica. Então, quem está falando aqui, pessoal, é uma questão muito, muito além de falar que eu sei. É a questão de ferramenta de trabalho. E a gente vê a exemplo dos comitês. Aqui a gente tem toda semana, o Júlio participa comitê com outros professores e que vai trazer para o aluno a vivência deles. E a gente vê que muita gente vem do mercado de 10, 12, 15 anos de banco, que tem ali experiência na PJ, nem sempre tem esse entendimento do que é necessário saber de finanças. É muito além de saber produtos. Uma coisa é produto bancário, uma coisa é a solução que o banco entrega. Mas pensa que a solução fazer sentido, você tem que ter ali o entendimento de todo o contexto. Então você precisa compreender, pô, legal, eu tenho uma solução do crédito, eu conheço o que o crédito entrega, mas se eu não conhecer o cenário, eu não consigo, em hipótese nenhuma, fazer uma operação, e aí vão criando-se outras etapas de problemas. Por exemplo, comitê de crédito, uma vez que quando você está no varejo, você não tem essa possibilidade de participar de comitê de crédito. Você vai fazer no máximo ali, pedir para uma área uma revisão de uma análise, uma concessão de um limite maior. Quando você chega para um comitê de crédito, você tem que colocar ali teu conhecimento, fundamentar, se aprofundar, e você não tem a bagagem necessária. Uma vez que você entrar em descrédito com a área de crédito, você dificilmente recupera. Então, tem toda uma cadeia de coisas que vão se deteriorando quando você não tem conhecimento e você pensa em chegar no atacado. Repito, o que o Júlio tem de tecnicidade, obviamente, o cara aqui, mestre, mas não é o mestrado que faz o Júlio se tornar esse cara. Mas é a intenção do Júlio desde sempre em aprender coisas que são coisas que o officer tem que aprender. De estar preparado. O banco não vai chegar e te forçar isso, até porque o banco espera desse profissional que é mais sênior a proatividade de buscar ferramentas de trabalho. E nesse caso aqui, você entender de finanças corporativas, entender de economia é uma ferramenta de trabalho, não é um diferencial. Exatamente. E é uma questão assim, se o seu trabalho é atender cliente, o trabalho do comercial é atender cliente. E se o seu trabalho é atender cliente, você tem que estar preparado para todas as situações, ou o máximo de situações possíveis a qual você pode. Então, eu vejo como obrigação entender o segmento em que o cliente atua, o momento em que o cliente passa, como que o mercado de crédito está daquele jeito, como que o balanço dele está se comportando. Não só isso, mas eu posso dar aqui exemplo. Eu lembro de negociar operações na mesa, de dúvidas técnicas, coisas de matemática mesmo, que talvez se eu não estivesse ali no momento, o cliente não ia querer fazer, porque era uma dúvida relativamente simples, mas que por saber faz a diferença e você consegue evoluir. Um outro exemplo também, que eu adoro esse exemplo, até mesmo de questão de idioma. Você não precisa saber falar inglês, você não precisa saber disso, daquilo. Mas se você sabe, faz diferença. Teve uma reunião uma vez que eu tive, um cliente meu, ele trouxe o diretor dele da China, o diretor da China não falava português, e ele também não me avisou. Ele simplesmente colocou a gente na reunião e falou, nosso diretor aqui, o nosso diretor estatutário da empresa, que é chinês, vai participar, tudo bem, a gente vai fazer a reunião em inglês, tudo bem? Eu falei, não, claro, sem problema. Mas e se eu não soubesse, e se eu não tivesse essa capacidade? Uhum. Eu ia perder uma oportunidade ali fundamental, que poderia trazer negócios, entende? Então é a questão de estar preparado. Como que eu me preparo?
fazendo o máximo que você pode, fazendo tudo que você pode, porque o mercado está sempre atualizando, a gente sempre vai ter algo novo para aprender, mas dá, sabe? Ter uma força de vontade sua, uma vontade sua de querer se aprimorar. E acho que esse é o principal problema, essa diferença que eu vejo dos profissionais bons, dos profissionais medianos, vamos dizer assim. São aqueles que acham que já sabem, aqueles que acham que não precisam mais estudar, que não precisam mais se atualizar, que já conhecem do mercado o suficiente. Eu tenho 30 anos de mercado, não preciso. Tenho 20 anos, não preciso. Cara, não existe isso. O mercado está sempre mudando. Você colocou o negócio do idioma, cara, que hoje, quando você pensa em trabalhar no corporate, você vai ter, por consequência, em algum momento, uma empresa que ela, muito possivelmente, ela importa, ela exporta. Você vai ter que ajudar essa empresa a estruturar uma operação de crédito internacional, você vai ter que falar de câmbio. Então, obviamente, não é um diferencial, é uma ferramenta de trabalho. E falando de momento agora de economia, a gente vê um cenário de juros alto, de inflação alta, dólar alto, oscilante, mas no dia da gravação nossa aqui hoje, um dólar batendo 5,93 e, claro, muito motivado pela questão da taxação do Donald Trump e da guerra comercial ali iniciada por essas decisões, mas o dólar alto e, de forma geral, quem importa, quem exporta, sente muito isso. A gente vê o cenário de RJs, que são recuperações judiciais, que é um termo que qualquer bancário de PJ, qualquer officer, do middle, principalmente, esse cara treme quando ouve RJ, né? É muito ofensor para a carteira, para a carreira, para a rotina, desgastante, que é basicamente quando uma empresa ela acena por um período que ela precisa vai se recuperar ali de uma questão financeira negativa, num cenário adverso, momentâneo, e isso daí impacta severamente o recebimento dos seus compromissos por parte dos credores. Então, juro, conhecimento técnico que você tanto sente falta nas pessoas e que você foi buscar não só no mestrado, mas durante toda a sua vida. Quanto que isso, por exemplo, no cenário de muitas RJs que nós vemos hoje, quanto que isso impacta e ajuda, de repente, o officer a estar mais gabaritado para lidar com uma situação que é mega complexa como essa? Eu acho que é principalmente na relação de confiança. Porque quando você demonstra, você tem conhecimento, você demonstra esse conhecimento, você cria confiança. E um cliente, qualquer cliente que seja, aí falando de todos os segmentos, do varejo até o corporate, ele vai... o que vai definir o sucesso daquele cliente ou não é a confiança, o quanto ele confia em você. Então, se eu sou gerente de relacionamento, ele confia em mim, o que eu falar para ele vai considerar. As minhas opiniões são relevantes para ele. Em um cenário como esse, de incerteza, de recuperação judicial, de juros altos e tudo mais, são nesses momentos que tem as principais oportunidades, mas também tem as principais desconfianças. As empresas fecham as portas, as empresas não querem mais trabalhar com bancos, as empresas ficam mais difíceis. Então é nesse momento que você usa todo o conhecimento e principalmente as relações de confiança que você construiu ao longo dos anos para você conseguir gerar bons negócios disso. Em um cenário de recuperação judicial, se você tem uma boa confiança com o cliente, um bom relacionamento com o cliente, muitas vezes você pode até ficar fora da recuperação judicial. Por relacionamento, por confiança. Então eu acho que o officer que não estiver preparado, ele não só vai perder oportunidades de negócio, como ele vai, muitas vezes, ser deixado de lado, assim, sabe? Ele não vai ser a prioridade, porque, pensa, as empresas, principalmente os clientes corporate, têm 10 a 15 bancos na folha, na linha no balanço. Você é um só. Então, por que o seu atendimento é diferente dos outros 14? É isso que... A resposta está na pessoa, o que ela entrega. Está na pessoa. E talvez essa tecnicidade é o que permite do outro lado, como cliente, ele ter mais confiança no que o Júlio fala. Porque aí eu vou trazer agora a visão como um empresário também. A gente atende hoje o nosso aluno, o nosso cliente, na formação desse profissional para o atacado. Só que nós temos aqui do outro lado também pessoas que nós somos atendidos por elas através de uma instituição financeira. E eu já vivi aqui, junto com meus sócios, situações vexatórias de pessoas. Isso é muito real. Isso aí já no terceiro ano da M Banco, a gente já caminhando ali do terceiro para o quarto ano para faturar mais de 10 milhões de reais no ano. A pessoa vir
de uma instituição financeira na qual a gente tinha relacionamento na época, e ela perguntar, como que vocês ganham dinheiro? O que vocês fazem? Aí você olhar assim, você fala, pô, será que a pessoa tá brincando? Mas não tem intimidade para brincar, porque como que alguém vai visitar? Se você vai prospectar um cliente, você já tem que ir muito bem municiado do que ele faz, qual que é o mercado dele, o setor dele, qual que é o horizonte de crescimento, qual que é os concorrentes, o que ele, enfim. Agora, imagina você que já tem na sua carteira alguém que você... ele deu a carteira. Quem vai te falar o que o cliente faz é o próprio cliente. Você não olhou rede social, você não fez uma pesquisa de mercado, você não puxou nenhuma informação em bancos públicos de dados. Então, hoje, no lado de quem empreende, essa questão de desconexão causada pela falta de conhecimento, que leva por consequência ali a uma falta de cuidado no dia a dia, isso mina qualquer relacionamento. A gente fala do produtor rural, que ainda tem uma característica ainda mais distinta, né? Quando a gente fala produtor rural, ele tem a gente trouxe na semana passada o Marcelo Bassi, da Agrobassi, para dar uma aula para os nossos alunos, falando sobre a visão do produtor rural que ele espera. Cara, ele espera tudo isso que o Júlio trouxe. Assim, ele espera o quê? Que a pessoa, ela chegue cedo, que ela entenda que depois que ele pegou a lavoura, ele não vai sair da lavoura para vir atender o banco. Ele se adapte ao horário do cara, mas principalmente que ele sente e ele saiba, ele conheça as linhas de crédito, ele conheça a questão regulatória, a questão legal, a questão, enfim... Porque ele vai ser um consultor daquele produtor rural. E aí, uma vez que você ganhou confiança, essa confiança ela vai te trazer frutos por muito tempo. Mas você precisa ter um esforço extra, principalmente no início, para conseguir mostrar para as pessoas que você merece essa confiança. E aí, Júlio, a gente não está falando aqui que você, enquanto um officer, você está a cargo de ter que tocar todo o processo. Você é um comercial e você vai ter por trás especialistas, que nós falamos aqui, é o middle office, é o back office. Mas, dentro do que um officer precisa fazer hoje, que tipo de informação técnica, que tipo de conhecimento ele precisa ter de finanças e economia? Porque eu vejo com certa tristeza ou ceticismo, falando de futuro, pessoas que hoje trabalham no APJ, no varejo principalmente, que elas são totalmente desconectadas da realidade, a ponto de você fazer uma pergunta sobre curva de juros, ela não tem entendimento que uma ponta longa, ponta curta impacta, do peso fiscal na vida daquele cliente, ela não consegue, entender sobre a questão do câmbio, que isso impacta, abrindo uma janela de oportunidade ou riscos ali para um cliente de determinado setor. Fala um pouco para a gente, assim, o que hoje é o básico, se você pudesse voltar até para aquele Júlio lá do começo da carreira e falar, cara, aprende isso aqui porque isso aqui é fundamental para um officer. Claro. Primeiro que eu acho que quem atua no mercado financeiro, em qualquer posição que seja, existem ali alguns baby steps ali a se fazer. Assim. Acho que tem alguns conhecimentos que são básicos e que são imprescindíveis. Assim. Você não pode trabalhar no mercado financeiro, estar envolto a esse ambiente e não dominar, não nem dominar, mas saber alguns assuntos. Que são o quê? Taxa de juros, inflação, PIB, produção, são as coisas mais fundamentais que a gente vê nas notícias mesmo e entender o porquê que elas aparecem nas notícias. Porque elas impactam diretamente o nosso dia a dia e o dia a dia dos nossos clientes, das instituições que a gente trabalha, dos nossos parceiros e tudo mais. Então, isso é um pouco, acho que, imprescindível, assim. Tanto que muita gente fala disso hoje em dia, né, da questão da educação financeira e tudo mais, e eu concordo, mas esse é o básico, né? Agora, para você que quer, acho que operar ali, trabalhar no atacado, atendendo clientes, eu começaria pela matemática financeira. É o básico. É o básico. Entender como juros se comportam, entender o que é juros, entender o valor do dinheiro, entender como que um dia é diferente de 2 dias, que é diferente de 3 dias. Depreciação, amortização, tudo que envolve... Cara, a matemática, o pessoal torce o nariz, né, acha ruim, não sei o quê, só que ela esclarece muita coisa. Você consegue responder muitas questões complexas com matemática básica. Então, eu acho que o primeiro passo é um pouco disso, a matemática financeira básica. Porque você percebe que as pessoas não têm nem isso, cara.
Então, começar por aí, você entender como os juros se comportam, entender a natureza do cálculo em si, entender que o dinheiro vale valores diferentes no decorrer dos dias, que é diferente de você... Uma aplicação de 30 dias é diferente de uma aplicação de 90, e por quê, como que o cálculo é feito em cima disso. Isso é importante saber, porque você te dá... Isso é o que preocupa o cliente. Como que você não vai conseguir sentar com ele? Aí volta. O que o Júlio está falando aqui é o básico do básico do básico. E, pô, é maluco saber que a gente tem hoje gente da PJ que não sabe mexer no HP. Não sabe. Não sabe. É altamente, mas o meu banco me dá ali no sistema. E se amanhã ou depois você sai de um banco que tenha processos e vai para um banco menor em que você tenha que tratar tudo manualmente, que acontece na maioria dos bancos médios. E aí? Você fica refém, você vai ter que pagar para alguém fazer. Então, não existe, pessoal. Entender que o cliente tem uma parcela para vencer, a parcela vence, entender o que acontece. Tem ali 15% de mora, tem 2% de multa, vai ter IOF sobre aquilo. Isso é importante entender porque, para você não impacta tanto como pessoa física, beleza, mas para o seu cliente que está fazendo uma operação de 10 milhões, exatamente, um dia, é muita diferença. É muita grana. E eu falo entender a matemática justamente para entender a complexidade e a dimensão disso. Porque... a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando de dinheiro, se a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de matemática. Então, acho que esse é o básico, assim, que acho que já faria uma grande diferença. E a partir daí, ir para outros assuntos, como acho que o segundo mais importante, acho que seria o crédito. Né? Entender como que funciona uma empresa, entender o que é um ativo, entender o que é um passivo, entender o que é um balanço, o que é uma DRE. Aí você consegue aí já te abre muitas portas, aí você já consegue tirar conclusões, né? Auferir algumas ideias, auferir algumas conclusões relevantes para o mercado, para os clientes, até para o banco. Um exercício que eu gostava muito de fazer era, sempre que saía o resultado do banco, eu imprimia o balanço do próprio banco e avaliava, porque... Golaço, Júlio, porque isso daí, Julião, para mim, é a lição de casa. É a lição de casa. E aí, até para quem está acompanhando, mas eu não sou de banco ainda, veja os dos bancos que você tem interesse, veja de outros bancos, porque cada um vai trazer a sua beleza ali, seu complemento de conhecimento. Então você olha as linhas do balanço do ABC, do Necoval, você olha as linhas do balanço do Paine, do Bradesco, Itaú, do Santander. Você fala, cara, então olha, você começa a aprender a cada vez que você abre. E tudo isso é gratuito, cara. É gratuito. Você olha na área de RI ali dos bancos, relacionamento com investidores, você tem um balanço, você tem ali o resultado trimestral que é reportado para os acionistas, para o mercado, e você tem detalhamento, você não tem somente o balanço, você tem detalhamento, explicação. Você pega, por exemplo, vou usar o exemplo aqui do próprio Itaú, ele traz ali abertamente tudo que é o kit do investidor, ele traz todo o resultado que ele apresentou no exercício, ele traz explicação, detalhamento, guidance, isso daí, para uma entrevista de emprego, para você compreender como funciona o mercado, isso daí é um ouro. E também, óbvio, que te dá ali condição de você falar com o teu cliente, até porque uma vez que você vai prospectar um cliente, o Júlio falou, esse cara tem 15, 14, 13, 20 bancos a depender do porte. Casas, não somente bancos, tem FDICs, tem cooperativas, tem financeiras. Você também vai ter que vender o peixe da empresa, porque, mas todo mundo conhece. Nem todo mundo conhece. Então, que banco que você representa? Pô, um Bradesco, Itaú e Santander, todo mundo conhece, legal. E se você vai para um banco médio, um banco menor, você vai ter que saber, e você levar o PL do banco, a saúde financeira, como que, Basileia, tudo rating. Isso daí, rating dele, tudo isso conta muito, né? Muito. E, nossa, eu acho que esse é o fundamental, assim, um dos primeiros passos que muda na negociação com o cliente é você saber vender a instituição que você trabalha. E quando eu falo vender a instituição que você trabalha, não é só ler o balanço, é entender onde estão as vantagens e as desvantagens. E ser honesto também. Se o seu banco é caro, tudo bem, você não vai falar que o seu banco vai ter a taxa mais cara, mas você vai deixar sempre claro que o seu diferencial não é a taxa. É o serviço. É o serviço. Uhum. Então, se você consegue oferecer uma taxa mais barata, mas aí demora, por exemplo, então você deixa isso claro. Você fala, eu te ofereço mais barato, mas a agilidade aqui... São formas de você saber vender onde a empresa que você trabalha é diferente. Você vai ter que construir uma relação que ela é uma relação saudável e honesta com o cliente. Exato. Porque é evidente que não são todos os bancos que vão ter o mesmo operacional. Então, eu não posso criar no cliente a expectativa do atendimento ultra premium
se o meu diferencial é preço? Como eu não posso esperar que ele tenha o melhor preço se o meu diferencial é o serviço? Mas aí eu vou ter que entregar para ele algo de fato diferente. Exato. Nessa visita que nós fizemos no Paraná, a gente ouviu muito disso no produtor rural, que um deles falou assim, olha, para mim, meu tempo não me permite. Faz pouca diferença se eu, no final do contrato, fiz um contrato ali de 2,5 milhões. No final do contrato, se eu vou pagar 300 ou 310 mil de juros, ele para mim não vai fazer tanta diferença. Eu prefiro que a pessoa já resolva rápido comigo. Exato. É aquela frase que a gente costuma falar muito no comitê, né? O mercado é muito dinâmico e para o cliente vale muito mais um não rápido do que o sim demorado. Exatamente. Ótimo, porque esses 10 mil aí que você vai ter depois de 24 meses de contrato, então colocar aqui um exemplo, tá? É muito dinheiro? Claro que é muito dinheiro. O cliente não quer gastar os 10 mil, mas o cara que tem ali uma propriedade, uma fazenda que ela fatura 45, 50 milhões no ano. Cara, esse cara, ele não vai perder meio dia para economizar 10 mil. Não vale a pena para ele. Então, é uma quebra de paradigma também, porque você quer fazer carreira dentro do atacado, você vai ter que ter esse comportamento de banqueiro. Não à toa, aqui a gente fala de officer, banqueiro, a gente não está falando de bancário, porque o bancário tradicional, quando vem do varejo, e é uma excelente escola, por sinal, ele tem ali uma visão mais vendedora. Aqui você tem uma visão vendedora técnica, então... Consultiva. Você precisa, claro, vender, produzir, mas não é na mesma toada que se faz no varejo. E aí você falou desses indicadores, Júlio, e aí... Até um ponto importante, porque muitas pessoas vão ter num curso superior ali de uma boa qualidade esse entendimento. O nosso aluno aqui, ele tem toda semana análise de balanço, ele vai ter, hoje é uma segunda-feira que nós estamos gravando, ele vai ter um comitê de crédito ali, simulando como que funciona no corporate. Mas, no dia a dia, esse cara precisa estar alimentado do que é perecível, né? E como que você se atualiza, e como que você recomenda que as pessoas que nos acompanham, elas se atualizem, mesmo que não estejam ainda no atacado, porque o teu preparo, a tua chegada daqui a 5 ou 6 anos, e de repente lá, passa pelo que você faz hoje, dessa criação de uma cultura de contínua atualização de mercado, porque ele é muito dinâmico. Site, revista, qual que é a tua forma de se atualizar? Cara, eu acho que tudo, um pouco de tudo. Inclusive é um trabalho muito difícil e exige muito de experimentação para você saber o que funciona para você. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler relatórios. Então eu leio muito, não só Morning Call, mas também relatório do próprio Bacen, relatório de assets. Eu gosto desse tipo de material. Eu tenho uma facilidade para ler, mas eu sei que não são todos que têm. Então cabe a pessoa se adaptar. Mas tudo é válido, Ronaldo. Notícia, alguns jornais, alguns veículos, o Valor Econômico, por exemplo, eu acho que é o maior mainstream assim, do mercado financeiro e é uma fonte de informação muito relevante. A própria Bolsa de Valores, eles publicam muito material legal. O Banco Central publica materiais muito legais. Para você se atualizar, é meio que uma coisa de... Depois de um tempo, fica natural, né? Você se atualiza assim de forma automática, mas para você ir atrás, eu recomendo que leia. Tem interesse de ler, sempre tá querendo ler cada vez mais coisas sobre o mercado financeiro. Ah, Júlio, mas o quê? Lê o quê? Começa por esses. Começa pelo Banco Central. Começa pelo Valor Econômico. Começa pela ata, pela ata do cupom. É a base. Acompanhar o Focus, está ali. Qual banco você trabalha? Eu trabalho no Itaú. Então lê lá a carta mensal do Itaú lá. Começa por aí. É um documento excelente. Eu tava anteontem, tava vendo aqui, é do Santander. Eu gosto de acompanhar. Cara, aquilo ali é excelente. E assim, não só do teu banco, eu vejo de outros bancos também. Até quando a gente fala de atualização, por exemplo, eu saí de banco dia 9 de fevereiro de 2018. Se você olhar aqui no meu histórico do YouTube, eu tenho todos os dias, claro, eu não tô falando todos os dias porque tem dia que eu tô com alguma reunião, visita, mas pelo menos 80% dos meus dias eu vejo o Morning Call ou do Alexandre Cabral de manhã, e principalmente por conta do horário que já tô vindo para a escola, do BTG e o da Genial, que é o que começa depois. Começa depois e termina. Então, da Genial, eu acho que vou responder a 80% também dos que eu vejo, assim, porque encaixa mais no meu horário. Mas você vê que eles se acompanham, um cita o outro. Até é curioso que nós temos aqui o Gerson e o Motinha, que são dos maiores morning calls do horário de bancos, né? Eles estão juntos ali e dão aula aqui pra gente, juntos também, né? Dividindo aqui bancada. Então, é legal que o Mota
não tão comum ele citar o BTG da casa concorrente, porque a informação, como o Gerson coloca, o melhor ativo é a boa informação. Então você tem que estar municiado, e é até legal ver mais que uma fonte para criar a tua maneira também de interpretar as coisas. Você não pode ver o mundo nos olhos do Júlio. O Júlio tem uma visão que é uma visão dele, que não necessariamente se espelha na tua visão. Você pode chegar diferente. Então, isso daí te dá muita musculatura para você poder conversar, argumentar. E o teu cliente vai se sentir muito mais confortável sabendo que você é um cara atualizado. Exato. Muito, porque no final do dia, ele paga por um serviço sabendo que, esperando, na verdade, que você entregue o melhor para ele. Entregar o melhor não é sempre falar o sim. Mas ao falar um não explicando, nem sempre você vai atender o cliente, correto, Julião? Perfeito. Mas quando você tem um não fundamentado, porque, alavancagem, então questão de risco do meu banco mesmo, o cliente vai entender. Pode ser que no primeiro momento ele fique ali um pouco chateado, acontece, mas ele não vai achar que foi abandonado, foi o descaso. Ele vai saber, mas se você não consegue fundamentar, se não tiver essa tecnicidade. A gente fala até isso no comitê, né? O relacionamento saudável com o cliente não é aquele que você fala sim, mas é aquele que você sabe falar não e não tem problemas. Porque é um pouco parecido até com a relação de família, né? Porque se fosse só pra ouvir sim, aí você não teria que ter trabalho nenhum. Mas quando você tem flexibilidade e confiança com o cliente para falar os nãos, aí sim você pode dizer que você fez um bom trabalho como relacionamento. E aí sim que você prova para você mesmo. Eu pensava assim, ainda penso, que beleza, consegui dar uma negativa, eu consegui ter uma conversa difícil com o meu cliente e ainda assim mantive o relacionamento. Não desgastei, foi uma coisa totalmente profissional e todo mundo compreendeu. Acho que esse é o principal trabalho do officer, porque a gente vender operações quando está em alta, quando todo mundo quer, é fácil, né? E as conversas difíceis, né? E isso vale para todo relacionamento. Todo relacionamento. E profissional não é diferente. Isso vale para o teu relacionamento com o teu time, teu gestor, com a tua namorada, esposa, esposo, filhos, pais, amigos. Conversas difíceis e elas exigem uma energia extra das pessoas. E pro cliente não é diferente. Não é diferente. O cliente não espera que você vai tomar sempre ali, vai voltar sempre com um sim, mas você vai ter que ter uma relação cujo não, ele não seja, enfim, motivo de um desgaste. E aí entra muito, novamente, pessoal, o que eu vejo, muita gente falha. Ao querer atender bem o cliente, cria-se muitas vezes ali um officer, o gerente PJ, uma expectativa do lado do cliente, de que vai dar certo uma operação baseada no nada. O cara simplesmente tem fé de que vai dar certo, porque como ele não tem tecnicidade suficiente para aferir riscos, enxergar alternativas, esse cara ele passa a ter na fé o grande apoio para uma operação, e isso é perigosíssimo, porque você precisa ter uma visão muito mais ampla, holística. E aí entra também, por exemplo, pessoal, se conhecer todas as áreas do banco, entender, quando a gente fala de gestão de riscos, não é somente risco de crédito, são vários riscos. Tem riscos reputacionais, riscos regulatórios, tem N riscos. Então, aqui essa fala do Júlio é uma fala que ela obviamente, até porque a gente está falando aqui num bate-papo de 1 hora, ela é assim, ponto do iceberg, mas essa pontinha que ela é pouco valorizada e pouco muito negligenciada pelas pessoas quando elas querem fazer essa transição do varejo para o atacado. Porque isso que o Júlio está trazendo aqui seria, no melhor dos mundos, uma lição de casa que todo mundo deveria fazer, mas que nós sabemos que não é assim. Não acontece. Não é assim. E você comentou uma questão você falou um negócio muito importante que eu acho que é construir a sua própria opinião. Você ser autêntico, você ter as suas opiniões, defender os seus argumentos é tão importante quanto qualquer outra coisa, principalmente no mundo competitivo que a gente vive hoje. E isso por si só já te garante um certo destaque que te coloca à frente de uma certa concorrência, porque a maioria das pessoas tem dificuldade em fazer isso. Tem dificuldade em ter um pensamento crítico, em saber comparar as coisas, saber analisar as coisas de forma racional. E aí é uma questão mais complicada, né? Mas, Júlio, então como que você constrói isso? Cara, você leva uma vida inteira para fazer. Você tem que ler, você tem que estudar. Mas principalmente você tem que querer, né? Tem que querer se aprimorar, tem que querer ir atrás. Ninguém pode querer por você. Você vai ter que querer e fazer. Exato. Querer e fazer. E é muito difícil, né? É esforço, né? É diário, né? Eu sempre lembro do Clóvis de Barros, sempre fala.
sentar a bunda na cadeira e estudar. Pra mim é um dos melhores vídeos que tem. Eu também. Pra você que tá nos acompanhando, coloca, professor Clóvis de Barros, coloca Bril. Professor Clóvis de Barros, Bril. Ali é uma aula. Uma aula de vida. E assim, de vida, assim, 10 anos de vida em 4 minutos. É o tapa na cara que todo mundo não precisaria, na verdade, tomar, mas todo mundo precisa e é bom tomar, que é você não aceitar. Ele traz ali, não vou tentar, pra quem não acompanha, tem que acompanhar. Coloca Bril, professor Clóvis de Barros. Que não é possível que o Júlio escreve uma coisa, ele cria uma teoria e eu não consigo entender o que ele quis fazer assim. Eu não posso aceitar isso, tem que doer em mim. Então imagina que alguém criou ali um conceito de curva de juros, que alguém criou o que é inflação, e eu, como alguém que recebe para trabalhar com isso, não consigo compreender. Eu tenho que doer isso em mim, tem que ser algo que machuca, e essa indignação te leva à evolução. Exato, é principalmente a indignação da sua própria ignorância, né? A gente saber que é ignorante é o que faz com que a gente queira evoluir. O problema é que muitas pessoas não se dão conta do quão ignorantes somos, né? E aí acaba meio que caindo ali numa zona de conforto. Não saber que não sabe é mais perigoso do que saber que não sabe. Exato. E esse vídeo, não só esse, como vários outros dele, eu acho uma pessoa incrível. Eu usava como motivação pra assim, assistir uma vez por semana, pelo menos. Todo assim, dia, assim, todo né? dia, assim. Principalmente pra terminar minha dissertação, cara. Que é aquela coisa. Você sabe o que tem que fazer, você sabe como fazer, só que é difícil, leva esforço, leva tempo e tal, mas o que falta, então? É a força de vontade. Você se propor, fala, beleza, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E é uma questão de repetição, né? É exaustivo, é cansativo, mas recompensa, né? Ninguém tira de você. Perfeito. Daqui a pouco estamos entrando na reta final do papo, que é muito bom. Papos bons realmente parecem ser mais rápidos, né, do que outros papos. Se bem que eu sou muito privilegiado. Aqui eu só recebo pessoas que trazem histórias de vida. A gente tem aqui conhecido, até você que não acompanhou ainda, tem no nosso histórico do Elmicast desde 2021, 21. Temos já bastante gente legal que nos visitou e nessa temporada não está sendo diferente. Então, para entrar nessa reta final, quero trazer aqui um ponto que o Júlio me provoca a trazer, que inclusive foi muito alvo das conversas nossas assim de bastidores há bastante tempo, que é o tamanho do mercado para quem é um especialista em empresas. Porque você se prepara para trabalhar num banco, numa corretora, no braço de atacado, numa cooperativa, numa financeira, numa gestora. Só que, na real, você se prepara para trabalhar atendendo a empresas. E dentre dessa enorme gama de alternativas, nós temos também o empreendedorismo. E o Júlio optou em fazer uma coisa que não é simples, porque muitas pessoas elas admiram, mas elas não têm a coragem de tomar ali a decisão. E, com certeza, o conhecimento dele deu autonomia a ele. Para isso, o Júlio optou em empreender, em sair de uma instituição para poder empreender e constrói agora num serviço de consultoria / assessoria que envolve N frentes que ele vai trazer aqui. É uma atividade que ele não deixa de atender o cliente. Só que ele está fazendo exatamente onde ele se sente mais confortável e mais potente. E aí entra uma das vantagens de fazer carreira na PJ, que é você não ter a necessidade de sentar numa cadeira específica ou trabalhar ocupando uma única função, já que você, como especialista, você pode trabalhar em várias frentes. Para você, Julião, a decisão de empreender, o que você faz hoje no lugar, né, do que você fazia no banco? Continua atendendo o cliente, mas de uma maneira um pouco diferente. Conta pra gente. Cara, é bem legal. Eu gosto muito de pensar, de falar sobre isso, porque é uma decisão muito importante. Você sabe, eu até admiro muito a sua própria decisão. Você já me contou a história. Pra mim serve de inspiração de todo mundo aqui. Tem que ter um parafuso um pouco a menos, 2 pra largar tudo no Brasil e empreender. E tá muito ligado àquilo que a gente tava falando. Tem a ver com a indignação, né? A gente... Depois de anos no mercado, você começa a entender algumas coisas, entender como o mercado funciona, você sabe o que você gosta, o que você não gosta. E é uma decisão muito difícil de se tomar, porque você troca a segurança, muitas vezes, aquilo que já é certo, aquilo que vai dar certo, por uma incerteza. Só que essa incerteza, ela é o que faz a gente ir pra frente, ela é o que faz a gente motivar. E eu tomei a decisão porque... eu sabia que eu estava buscando algo a mais, que já as minhas posições ali onde eu tinha, meus cargos, seja ali ou em qualquer outro banco que eu ia alcançar, não iam ser o suficientes para mim.
E eu tomei a decisão de empreender justamente por isso, porque eu queria algo a mais. Eu queria algo a mais da minha carreira. Eu sentia que já tinha dado, já tinha aprendido o que tinha para aprender também, mas principalmente identificar a oportunidade, né? Porque eu aprendi a trabalhar. Então eu sei que eu posso trabalhar em qualquer lugar, sei que eu posso trabalhar em qualquer ocasião. Eu sei o que eu tenho que fazer para dar certo. Agora, para empreender, é um pouco diferente, porque você tem uma série de incertezas, mas você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu durante a vida inteira. E eu pensei comigo mesmo, o que a gente faz, né? A gente como officer, a gente constrói relacionamento com clientes ou com fornecedores, com parceiros, com qualquer pessoa que seja. Quando você aprende isso, ninguém tira isso de você. Cara, eu posso... Não é nem... Se te roubam, te levam tudo menos isso. Não é uma questão nem de modéstia nem nada, mas isso qualquer officer que inclusive dá as aulas lá no Nubank, eles vão concordar comigo. Você pode sair de um lugar com uma carteira milionária, multimilionária, uma carteira enorme, você pode sair do zero, você vai saber construir uma outra carteira do zero. Você aprendeu. E isso vai para qualquer lugar que você for. Então, uma vez tendo esse conhecimento e principalmente essa confiança, eu pensei, eu posso fazer isso para mim. Eu consigo identificar... E quando que foi essa virada de chave? Quando que você olhou e falou, cara, eu vejo um braço fora do banco. Teve algum evento especial que te motivou isso? Desde o ano passado, desde março do ano passado, eu já... Você vai se desgastando, né, com algumas coisas, com algumas questões repetitivas, que eu nem vou entrar muito aqui no mérito, mas você sabe. O dia a dia passa a ser desgastante, você muitas vezes é restringido, coisas que você gostaria de fazer, formas que você gostaria de trabalhar, que eu considero ideal, e aí tem divergências. Então é um pouco daquele pensamento assim que todo mundo fala, Júlio, você, querendo ou não, quando a gente trabalha num CLT para uma outra pessoa, você está sujeito às normas, restrições e imposições que a instituição que está te pagando coloca. Isso vale para qualquer emprego. E isso não torna ruim, pelo contrário, trabalhar em banco. Só que, novamente, entra a questão do amadurecimento individual. E tá? escolha. Porque aqui a gente, pelo contrário, nós queremos que você brilhe em banco, mas que você tenha principalmente autonomia para, se um dia você não quiser estar no banco, você continuar trabalhando dentro do que você gosta de fazer, só que na forma, de repente, que o Júlio está trazendo. Exato. Não, e é uma coisa que muda com o passar do tempo. 2, 3 anos atrás, se você me fizesse a mesma pergunta, eu jamais iria imaginar que eu estaria empreendendo, que estaria... Nessa etapa, na minha cabeça, eu ainda ia continuar a fazer uma longa carreira em banco. Um ano atrás. Você falou assim demais, você tinha aquela coisa, mas você ainda pensava, eu lembro das conversas assim, começo já a olhar para uma lateral aqui, uma coisa paralela, mas eu também olho muito dentro do banco, afinal você realizou um sonho de chegar no corpo. Realizei muitos sonhos, né? Realizei muitos sonhos, e eu sou muito grato por toda a minha carreira, por todo o tempo que eu tive, as pessoas que eu conheci principalmente. Só que chega um momento que a gente tem que fazer escolha. Tá, e quando você chegou nessa etapa de escolhas, como foi o processo de ouvir as pessoas? Porque lá atrás, quando você era back-office, para se tornar comercial, você ouviu muita gente. Você ouviu pessoas que eram comerciais também. E para ouvir opiniões, uma ideia de empreender, você buscou pessoas que empreenderam? Você conversou com pessoas que eram do banco? Que eu imagino que quem é do banco talvez ache loucura fazer Totalmente. O que você fez. Cara, como foi essa experiência? Vou falar para você, é muito solitário empreender. É uma trajetória muito mais solitária do que qualquer outro tipo de trabalho, porque as pessoas não acreditam muito que vai dar certo, as pessoas duvidam da sua própria capacidade. As pessoas acham que você está cometendo uma loucura. Faz até você duvidar. Faz até você duvidar. E principalmente as pessoas se incomodam. Eu vejo que os que mais se incomodam são aqueles que gostariam de estar no seu lugar. Que gostariam de ter a coragem de tomar uma decisão que muda de vida, relevante como essa, mas não conseguem sair do lugar. Porque assim, pesado isso. É pesado, porque eu não posso reclamar. Eu sempre tive muitas boas oportunidades, sempre fui muito, muito esforçado e tal, mas eu sempre fui recompensado pelo meu esforço. Mas existem muitas pessoas que estão insatisfeitas nos cargos que ocupam, nas posições que ocupam e pouco fazem para mudar, né? Então, além de reclamar.
Além de reclamar. Então, exige muito tomar uma decisão como essa, porque você coloca tudo em xeque, né? Mas, assim, acho que o que deu certo foi conversar com alguns empreendedores, só que muito menos, muito mais difícil encontrar. Não são todos que te apoiam, não são todos que pegam sua mão, que falam, vou te ajudar e tal. Mas, principalmente, o mais importante é você estar alinhado com as pessoas que estão junto com você, né? Então, as pessoas que decidirem empreender junto comigo têm a mesma visão de vida, de trabalho que eu. E isso eu acho que é fundamental, porque estamos todos alinhados no mesmo propósito. E o propósito, cara, era meio que... eu sei trabalhar, sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero fazer do meu jeito. Quero fazer da minha forma. Né? Eu quero não provar, mas eu quero mostrar que dá certo, que é possível você fazer de uma forma diferente. Tem espaço para todo mundo. E meio que foi meio que esse pensamento maturando aí ao longo de um ano inteiro. E só a hora de tomar uma decisão mesmo e seguir, né? Nessa etapa de conselhos, qual foi o melhor e o pior conselho que você recebeu nesse período de até uma natural validação? Porque quem está procurando uma oportunidade de mudar de vida, é natural que a gente busque ali opiniões. Isso é super saudável, muito válido. O que o Júlio trouxe ali, a gente conversa muito nos bastidores, eu tenho que saber para quem que eu peço opinião. Exato. Né? Qual foi o melhor conselho que você recebeu? De quem foi? Assim, não vai citar o nome da pessoa, não precisa, mas... O bom conselho você pode citar. O mau conselho não precisa citar o nome da pessoa, mas se foi pessoa do banco ou não. O melhor conselho que eu recebi, eu acho que foi um amigo muito próximo meu. Ele virou pra mim e falou assim: Júlio, você sabe fazer isso, não sabe? Sei. Beleza, você sabe fazer isso. E essa operação, isso que você faz gera X de lucro pro banco, certo? Certo. Quanto desse X você ganha? Eu ganho 0,000001 desse X. Legal. Ele falou, e se você fizesse a mesma coisa por conta, você ganhasse X, você, no caso, teria uma receita nessa operação do mesmo X, só que desse X você ia pegar tudo. Ele fala assim, você tem a capacidade de fazer isso. É só você colocar em prática. E aí, é um conselho que você fica, né? Você fica até, putz, caraca, sério, será? Será que é assim? Será que é assim? Será que não é? E mudou a minha cabeça, assim, a forma de enxergar. Te encorajou. Me encorajou, porque, querendo ou não, a gente faz muitas coisas, mas a gente procura posições em bancos justamente por salário, por aumentar a nossa questão patrimonial, por poder construir uma carreira e tal. E isso tem a ver com receita, tem a ver com salário, tem a ver com dinheiro. E empreender não é tão diferente disso. E eu passei a simplesmente enxergar que se eu quiser oportunidades melhores, eu tenho que tomar riscos maiores. Então acho que esse foi um conselho que me... E do outro lado, qual foi o conselho que você falou, pô, podia ter ficado sem essa? Acho que foi... Se você continuar assim, você nunca vai chegar na mesma posição que eu. Pra mim, foi um conselho bom, né? No caso, porque você não queria chegar... A última coisa que eu queria era chegar numa posição. Ou ser a pessoa que você... Ou ser a pessoa que me deu esse conselho. Então, pra mim foi também transformador, porque eu virei e falei, putz, se eu continuar nesse caminho, é aqui que eu vou chegar. Cara, é o que eu não quero. E eu falei, é tudo que eu não quero. E aí, é legal porque olha como que o conceito de felicidade, ele muda muito, né? Então, sucesso, principalmente. Sucesso, felicidade. As pessoas, elas acham que o que elas têm de visão é o que todos devem ter. Ou todos deveriam ter. E é muito louco. Isso vale pra tudo. Você tem pessoas que você for falar, pô, eu, como pai, pra mim é o melhor sentimento do mundo ter filhos. Tem pessoas que optam em não ter filhos. Tá tudo certo. Porque cada um tem eu lidei com muita gente que continua no banco até hoje. Tá tudo certo. Como eu lidei com pessoas que empreendem. E eu aprendi bastante a não julgar a decisão dos outros. Pra mim, uma lição de vida bem legal que eu tive foi na época que eu trabalhei no Bradesco. Eu trabalhei até 2011 no Bradesco, e depois eu saí e fui pro Santander.
E, Júlio, eu tinha um colega que eu trabalhei com ele, só que antes de eu sair do Bradesco, eu já tinha mudado de área, mas eu mantive ele em contato com ele por um período, tá? Um cara que eu admirava, gente boa pra caramba. Eu me recordo que uma vez enfim, entrou numa uma fase de vida assim bem complicada e o banco também, enfim, não estava entregando, ele não estava casando mais, tinha bastante tempo de banco. E esse cara, ele optou em sair do banco para abrir, cara, um quiosque na praia que vendia açaí, cupuaçu, batida, porção e tal. E quando ele tomou essa decisão, eu lembro que muita gente do nosso ciclo ali, cara, mas criticou muito, cara. Muito. E eu comecei, naquela época, a falar, pô, mas por que estão criticando? Porque talvez o conceito dela de felicidade seja que a pessoa pode não estar feliz muitas vezes, mas ela acredita que para ela estar numa empresa, ter um VA e um VR, ter um convênio, ter um FGTS, para ela isso daí sobrepõe a ela estar feliz. Essa questão de manter-se ali com algumas garantias. E isso é muito pouco para alguém, porque depois eu tive a oportunidade de visitá-lo. Foi uma única oportunidade que eu tive de visitá-lo depois, assim, nessa experiência dele. Espero que ele esteja bem hoje em dia, perdi um pouco o contato, mas eu vi como o cara estava feliz com as dores, com os desafios de empreender, mas fazendo o que ele queria, tendo liberdade, e tinha o que ele mais valorizava, que era o tempo para poder se cuidar, para treinar, acordar de frente ao mar ali, ter contato com a praia. Para quem não gosta de praia, é loucura. Para quem não gosta de açaí, cupuaçu, mais loucura ainda. Para quem não considera, né, a hipótese de deixar um VA e um VR na mesa, é mais loucura ainda. Mas, novamente, a felicidade, ela é individual, o sucesso é individual. Sucesso para muitos, aí é que eu falo até outra lição de vida que eu aprendi faz um pouco tempo. Teve um dia que era rodízio do meu carro e eu vim de Uber, né, para trabalhar, como eu costumo fazer quando eu tenho rodízio. Na volta, tá conversando com um cara, e assim, trânsito de São Paulo, deu pra gente conversar, o cara contou toda a história de vida dele até chegar em casa. E esse cara trabalhou em banco e ele deixou o banco para ser motorista de aplicativo. E geralmente a pessoa imagina que o cara não conseguiu emprego em banco, então ele vai se virar sendo motorista. Ele falou, cara, eu tenho uma casa, eu não tenho dívida, eu sou uma pessoa simples, e para mim nada é mais valioso que eu buscar minhas filhas da escola. Uhum. Então, assim, eu tenho tempo, consigo trabalhar de manhã, parar, busco elas, almoço, faço lição e volto a trabalhar depois. E, cara, tem como criticar algo? Não tem como. A felicidade, ela é individual. E, assim, o conceito, ela é único. Cada um vai ter uma definição do sucesso. Por isso que é tão importante a gente ouvir, claro, as pessoas, ter bons conselheiros, bons mentores, mas ter a convicção do que a gente quer pra vida. Porque se eu não tiver convicção, qualquer Zé Mané fora me influencia a tomar decisões. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, inclusive, até pros alunos, pros meus mentorados e tal. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu acho que o mais importante é o autoconhecimento. É você fazer uma reflexão, entender onde você está, onde você quer chegar e principalmente o porquê. Né? Porque muitas vezes as pessoas tomam decisões baseadas simplesmente, não, vou ganhar mais e tal, e não é sempre assim. Às vezes isso sobrepõe outros valores que são mais importantes. E eu acho que isso é o mais importante. Não é o seu cargo, não é o que você faz, não é a sua posição. É você estar feliz. Porque quando você está feliz, você consegue entregar tudo de você. Então não tem como criticar, excelente. Não tem como isso julgar. Vale pra tudo. Quando você está feliz, você entrega tudo no relacionamento, no trabalho. Isso é uma fala muito forte e muito importante. Cara, e aí o pessoal me pergunta, nossa, Júlio, mas primeira coisa, você tem qual banco? Você tem qual banco? Eu falo, cara, não penso em voltar para banco assim, tão cedo, né? E eu sou muito feliz, sou muito grato, eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente, já tive bastante oportunidade, mas eu estou em um outro momento, né? E nunca estive tão feliz. E novamente, por que estar no banco? Se você quer, ótimo, o mercado é gigantesco. Você hoje dá aulas para pessoas que querem estar, que estão em banco.
mas isso não implica em você ter que estar no banco. Você pode amanhã depois fazer carreira. Pode ser que você queira voltar para o banco, pode ser que você queira voltar para uma gestora, para Cara, a gente não sabe. O escritório. mundo é muito dinâmico, Mas, assim. mas essa alternativa que você criou de empreender, ela é fantástica. Tem muitas pessoas que saem e o Júlio não foi o primeiro colega de mercado, amigo e professor que tomou essa liberdade, essa iniciativa, porque quando você sabe o que você está fazendo, quando você sabe não somente o que, mas o porquê, tudo fica mais leve. Exato. E a nossa definição de sucesso, ela muda conforme o nosso nível de maturidade, né? Então, quando eu tinha 18 anos de idade, o que era sucesso pra mim era uma coisa. Hoje quando eu mudou. tinha 25 é outra. Agora, a gente conversou um ano atrás, você sabe o que eu tava passando ano passado. Hoje eu tenho uma realidade completamente diferente. E eu espero que ano que vem esteja daqui a 2 a 3 anos vai certamente ter. E é isso que faz com que a gente vá atrás, né? Corra atrás, se desenvolva e queira atingir os objetivos. Porque é sempre um sucesso novo, né? Para algumas pessoas é o retorno financeiro, para outras pessoas é o tempo, para outras pessoas é a realização pessoal e tá tudo bem. O que importa é você saber de você mesmo, né? Não tomar com base em opiniões. Eu ouvi uma fala agora há pouco tempo, em algum podcast, eu não lembro se foi no Market Makers, não lembro se foi, confesso. Mas eu gostei muito que assim, o sucesso ele é alugado, não é comprado. Então você tem que renovar todo mês, todo ano, você tem que renovar, porque o sucesso ele pode mudar basicamente. Pode ser que daqui a 2 anos, e todo mundo está suscetível a isso, pode ser que daqui a 2 anos o Júlio volte aqui nessa mesa e fale, cara, para mim o sucesso é novamente estar no banco. Eu entendi que e vai ser, e ele vai estar certo, como se ele quiser continuar empreendendo, que foi uma escolha, ele vai estar certo, e eu empreendendo estou certo, quem não quis empreender e continuar no banco está certo, cada um com a tua escolha, mas mais importante, dentro dela fazer o melhor para nunca parar de crescer, né? Exato. E vale até a pena também trazer aqui um ponto importante, o Júlio, que é nosso professor do MBA PECB, que é MBA Empresa e Corporate Banking, também agora em continuidade. Quando você vê esse episódio aqui, já vai ter estreado um novo quadro que nós temos aqui para os alunos, que é um call mensal para quem trabalha na PJ. Então vai ser bem legal. O Júlio vai trazer ali uma expertise de um cara que ele é mestre, que mais que isso, ele gosta de economia e finanças, para poder todos os meses nosso aluno estar bem alimentado do que é importante para um officer, seja de um banco grande, banco médio, de um escritório, seja de uma cooperativa, esse cara dominar de finanças, de economia, para poder atender esse cliente, seja do agro ou de uma outra indústria. Então, se você está acompanhando aqui também nosso podcast, peço que você acompanhe o Júlio no LinkedIn, tá? Eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza, Vini? Coloca a descrição do Júlio no LinkedIn para você seguir lá também, tá? E aproveitando também, como você tem dado feedback sempre, põe aqui nos comentários, manda no nosso Instagram, LinkedIn, temas que você quer ver abordado aqui. Então, se você não está no canal inscrito ainda, batemos 160 mil inscritos no YouTube, se inscreve no canal, pega esse vídeo, manda para alguém que você quer ver preparado para o mercado financeiro, deixa aqui o teu like e também acompanhe os últimos podcasts. Tem aqui no nosso canal não somente os Zoomcasts, que são os podcasts oficiais da escola, trazendo gente do mercado, mas tem também muito conteúdo, pílulas ali de alta renda, PJ, investimentos, carreiras do exterior, do varejo. Então aqui tem um acervo gigantesco, com toda certeza vai te agregar bastante. Então, muito obrigado mais uma vez. Julião, incrível, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela tua história. Em nome da escola, eu fico muito honrado e te agradeço, porque você tem uma importância muito grande a cada dia mais que passa, pelo homem que você é e pelas suas decisões. Eu te admiro mais e mais. E eu fico muito feliz por você estar com a gente aqui construindo um sonho. Cara, eu não tenho nem palavras para agradecer por tudo, assim, não só pela oportunidade de estar aqui, mas por todo o reconhecimento que você principalmente sempre me deu, a oportunidade sempre me deu, e é tudo recíproco. Eu admiro muito a escola, admiro muito a história de vocês. Para mim é um privilégio poder estar aqui. De verdade, eu não eu sei disso. Eu sinto. Eu sei. Para mim, eu tô completamente realizado por poder estar aqui, por poder contribuir com esse, com outros projetos, por poder cada vez mais fazer parte da vida dos alunos, fazer parte do meu banco. Então, cara, para mim, eu estou completamente realizado, muito feliz. E por mim é só o começo, assim. A Mi Banco tem É só o começo. Tem uma proposta incrível que teve um match muito bom, assim, também com as minhas ideias. Eu acho que educação é realmente o que transforma e
e poder fazer parte disso é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer, Ronaldo. Obrigado por tudo. É isso que eu agradeço, a UNG agradece também, e com toda certeza essa é uma troca que todo mundo está ganhando. Fico muito orgulhoso, só o começo, vai ter muita coisa junto ainda, principalmente porque o que nos une é a questão dos valores, da visão de um mundo parecida. Então, o conselho final que eu deixo aqui, junte-se a pessoas que você admira, que você espelha-se, quer um dia parecer com elas, porque isso faz uma diferença brutal. Não é só as pessoas pelo que elas podem te trazer, mas pelo que elas podem fazer você evoluir. E aqui, vocês viram aqui um pedaço dessa nossa convivência, como vocês vão ter outros professores que estão com a gente aqui nos bastidores, mas que eles nos ensinam muito e são trocas que a gente vai a cada dia mais crescendo, aprendendo, porque são pessoas que estão buscando o tempo todo o crescimento. Então, cuide do seu ambiente, porque isso tem um peso muito grande no que você vai ver daqui a 5 ou 10 anos. Certo, Julião? Sem dúvida. Faz toda a diferença com quem a gente convive, porque a gente é aquela frase, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Acredito plenamente nisso. Eu também. Então, buscar sempre estar perto de pessoas e sempre ser o exemplo de tentar se melhorar também é muito importante. É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Semana que vem tem mais um MCast aqui e nos vemos. E deixa aqui nos comentários pessoas que você quer ver aqui e também temas que você quer ver abordado nos nossos próximos episódios. Estamos juntos. Valeu!